certo? Então, nós agradecemos hoje a presença amiga dos pais, né? Aqueles que estão com suas companheiras, também parabéns. Que Deus ilumine cada vez mais. E agora vamos fazer nossa prece, né? Jocilene, eu pediria a você que viesse fazer a prece para nós, se for possível. Boa tarde a todos e a todas. Que Jesus dê força, coragem ao dirigente dessa casa para que continue sendo paciente conosco e nos dando o que ele sempre tem dado. Porque eu sei que o caminho de Jesus é grande, mas a gente ainda está no primeiro passo. E esse primeiro passo eu ainda agradeço, porque estamos aqui. Eu vejo muitos jovens que já não estão entre nós. Eu mesmo, meu pai, eu não tenho. Mas eu tenho meu pai espiritual. É por isso que eu estou aqui todos os dias, peço e agradeço pela coragem e a força, por isso que eu estou aqui. Obrigado, Jesus. Gratidão te dou. Dê saúde para que ela possa sempre estar aqui conosco. Eu me sinto acolhida. E assim, nós agradecemos, né, sua prece, sua sinceridade. Agradecemos a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, em nome de Jesus. Nós chegamos aqui nessa casa a buscar o quê? Os ensinamentos de Jesus. Aqueles ensinamentos que fortalecem os nossos espíritos. É essa energia que nos dá força para todos os dias a gente caminhar, mesmo diante das dificuldades. Aí Jesus está mais perto de nós, nos ajudando a atravessar os problemas, a superar as dificuldades. Obrigada, Jesus, e obrigada a vocês, pais. E nós vamos convidar o nosso irmão André Ricardo. É ele que vai trazer a nossa conversa no dia de hoje, nossa palestra, os ensinamentos de Jesus. Nós vamos prestar bem atenção ao que ele tem a dizer para nós, porque é através desses ensinamentos que a gente vai ser alimentado a semana inteira, alimentado o espírito, né? E ele coordena o trabalho do sábado, a Caminho da Luz. Quem tiver oportunidade, é um estudo muito profundo, muito importante, aquilo que a ciência agora que está descobrindo. O livro Caminho da Luz já tem dito, há muito tempo, através do nosso irmão Chico e Emmanuel. Então, é muito aproveitador as aulas que ele traz às 7h30 da noite no sábado. Quem puder vir, é muito importante. O convite está feito para todo mundo, né? Muita paz. E com o André, a palavra da tarde de hoje. Irmãs e irmãos do Lar de Jesus, o meu fraternal boa tarde. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, de uma forma especial, porque estávamos previstos com esse tema da Gênese Espírita para o dia 24, só que em decorrência da impossibilidade da nossa irmã Rebeca, a gente fez essa troca. Mas vejam, nada acontece por acaso, não é, Lu? Ou o acaso acontece? Hoje, nós comemoramos, talvez em todo o Ocidente, ou parte do Ocidente, conhecemos o Dia dos Pais, não é? E nós hoje vamos falar sobre a natureza, para nós que aqui nos encontramos hoje, de um pai que é infinitamente justo e bom. Mas que nós talvez não ainda temos a capacidade e a compreensão de entendê-lo de uma forma profunda. Primeiro porque nós, durante muito tempo, humanizamos essa figura que sequer nós conhecemos. E óbvio, dado o tempo que isso aconteceu, estamos falando aí de 3, 4, 5 mil anos atrás, havia necessidade de se dizer daquilo que não se conhecia, o que efetivamente era o sobrenatural,
o metafísico, como hoje em dia algumas pessoas falam e estudam. Mas vejam como essas coisas acontecem e a gente procura entendê-las na compreensão daquilo que a gente ainda possui, mas tentando fazer de uma maneira mais fácil de entendimento. Vejam, para a gente começar o nosso estudo, porque eu não sou palestrante, nós estudamos juntos, da tarde de hoje. Quantos pais ou pãs estão presentes aqui hoje? Por gentileza, levantem a mão. Ok. Rapidamente, para vocês terem ideia do que eu vou dizer para vocês, eu gostaria que vocês dissessem seus nomes, por gentileza. Hermes Trismegisto. João. Miguel. Salete. Samara. Servo. Ok. Marilene. Beijo para você, querida. Wagner. Pádua. Yolanda. Luzia. Não estou vendo a tua voz não, Isnaldo. Isnaldo. Terezinha. Neta. Cícero. Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha religare. Zefinha, ok, Zefinha, eu vou aceitar. O que todos vocês têm em comum? O que todos vocês têm em comum, que agora disseram seus nomes? Filhos, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, todos vocês são pais. Só que com nomes diferentes. Mas com filhos iguais, porque todos têm filhos. E foi nessa caminhada que, no decorrer da trajetória da humanidade, ou daquilo que nós conhecemos como sendo humanidade, nós fizemos com aquilo que nós não conhecíamos. Então, se caía um raio, dizíamos que era o Deus do trovão. Com o passar do tempo, nós denominamos aquele Deus com o nome de Thor. Ou, quando chovia muito forte, nós denominamos como Deus da chuva. E assim sucessivamente. Mas todos simbolizavam a mesma essência. E foi isso que aconteceu no decorrer de toda a história da humanidade, com esse ser que nós sequer temos a capacidade da compreensão, mas começamos colocando nome, para que ficasse mais fácil essa relação entre o Criador e a criatura. Para nós aqui do Ocidente, nós começamos lá atrás, e quem estuda a Bíblia, com o nome de Elohim, que está lá no primeiro verso da Bíblia, Gênesis 1:1, que eu convido vocês, e o espírita precisa estudar a Bíblia também, não é, Lu? A estudarem um pouquinho, porque vocês vão ver que ao mesmo tempo que nos 4, 5, 6 capítulos e seus versos da Gênesis aparece a criatura ou o nome Elohim, logo em seguida nós vamos ver Yahvé, quase que uma sobreposição desse Deus. Por quê? Porque ele sai daquilo que seria a conjuntura da formação para ser aquele Deus que está na montanha, aquele Deus que está no deserto, aquele Deus que tem a sua morada naquele local. A partir de hoje, quando vocês passarem por qualquer igreja que esteja escrito Betel, vocês vão olhar e vão dizer, ali é a casa de El, de Elohim, porque essa é a tradução de Betel.
Se a máquina funcionar, vai ser melhor ainda. Vamos ver, eu acho que é ali no cabo. Quase certeza que é ali. Hã? Na base? Vamos dar um passe aqui para ver se... Bom, então quando vocês passarem na igreja que tiver lá Betel, vocês vão saber que Betel nada mais é do que Bet, a casa de El, Betel. Só que aí a corruptela continua e nós vamos ter, a partir do momento que os sacerdotes judeus dizem que é proibido falar o nome de Deus, inclusive até os dias de hoje no Ocidente nós dizemos, não leve o nome de Deus em vão. O interessante é que na Bíblia existe mais de 3.600 vezes a repetição do nome de Yahvé, mas enfim, cria-se o Yod He Vav He, que é o tetragrama, até hoje conhecido pela estrela de 5 pontas, não a de Davi, tá? E aí a corruptela continua e nós temos aí o famoso Jeová. Vocês vão conhecer esse nome, principalmente por aquelas criaturas maravilhosas que aos domingos de 7h15 da manhã apertam a sua campainha para trazer o nome da palavra de Jeová. Aceitem, convidem eles para tomar café com vocês. Só vai haver um problema no nosso caso. Quando nós dizemos que somos espíritas, nunca vi um cristão correr tão rápido. Eles fogem numa carreira que ninguém pega, mas eles deixam o livrinho lá para a gente ler. Esse é um outro nome. E a partir desse nome, com o andar da sociedade e da humanidade, os gregos criam esse Deus quase que a nossa ideia, antropomorfizado, que é o Deus dos raios. É aquele Deus cabeludo, é aquele Deus com os cabelos brancos e que detém o poder do Olimpo. Tudo isso numa conjuntura, no caldeirão que hoje a academia chama do Levante, que era aquela região ali do Mediterrâneo, que entre outros países tinha a Grécia. E aí o Império Romano lá na frente toma essa figura de Zeus e coloca o nome de Apolo, mantendo suas mesmas características. Só que quando a gente desce um pouquinho, a gente chega lá na Ásia, nós temos o Brahman, dos hindus, que tem a mesma característica de ser um Deus poderoso, aonde a sua respiração, ela dá vida, ela consegue fazer com que o universo funcione e tenha vários e vários ciclos. Mas é um Deus que está presente e que é totalmente todo-poderoso. E a partir de Brahma, nós descemos um pouquinho lá na África e nós vamos encontrar a figura de Olodumaré, que é o Deus todo-poderoso das religiões africanas, principalmente aqui conhecidas como o Candomblé. E o que é interessante é que também numa metamorfose religiosa, o Candomblé se transforma na Umbanda, que seria uma religião 100% brasileira e que denomina esse ser como sendo Oxalá, só que sendo a mesma personificação do Deus que está acima de todas as outras potências que dele também são servos. E o interessante é que a gente vai descobrindo as coisas com o tempo, e eu vou puxar agora a memória de vocês de uma novela da Globo. Não estou fazendo propaganda da Globo, tá? Porque está sendo ao vivo, né, gente? Qualquer coisa a gente pode receber os royalties. Aonde uma menina dizia Mármore do Inferno, vocês lembram dessa novela? Eu estou tentando lembrar o nome e não consigo. O Clone, é isso? Não sei. E aí ela dizia assim, Inxalá. Não é isso? Vocês lembram disso? Inxalá, Inxalá, não é? A partir desse Inxalá, sendo que o contrário, a partir do Oxalá, a gente tem a figura do Alá. Ou seja, quando nós lembrarmos das religiões africanas, tenhamos ciência de que elas são mais antigas do que a própria religião cristã. Elas datam de mais ou menos 3.500 a 4.500 anos.
Então, quando a gente passar por um terreiro de Umbanda, de Candomblé ou de qualquer outra denominação, tenhamos a capacidade de entender que ali eles também estão cultuando o Deus que nós aqui cultuamos, só que com um nome diferente. Inclusive, porque a partir disso, ou de tudo isso, até bem próximo de nós aqui, lá na Jamaica, nós temos a figura de Jah, que é o Deus Rastafari. Então, quando olharmos também para aquelas criaturas com os cabelos que parecem ornamentos de uma escola de samba, saibamos que eles também cultuam um Deus, que é também um Deus que nós cultuamos, só que numa visão diferente. E por que eu trago isso? Porque nós, até hoje, não conseguimos determinar essa potência, porque nós não temos essa capacidade. O próprio Espírito Verdade, no livro dos Espíritos, ele nos diz isso. Teremos condições de entender a essência divina, ele é direto. Não temos. E aí, a gente vai ter uma noção bem melhor a esse respeito se nós formos lá em Orígenes, que tem talvez uma das frases mais belas sobre a natureza de Deus que eu já vi até hoje. Vamos lá. Orígenes, ele vai nos dizer o seguinte: Deus é espírito, mas está ainda mais além do espírito. É o Pai da verdade, mas é mais que a verdade. E é maior do que a própria verdade. É o Pai da sabedoria, mas é melhor que a sabedoria. Deus é vida, mas é maior que a vida. Deus é ser, mas está além do ser. No estudo que nós fazemos aos sábados, eu não me lembro quanto tempo faz, eu comentei a possibilidade do estudo sobre o Deus de Spinoza, que é muito parecido com o Deus da doutrina espírita. E aí uma das pessoas que estudam conosco se admirou e pesquisou e mandou um pequeno vídeo sobre isso. Quando a gente se depara com essa concepção desse Deus, a gente senta, para e começa a observar a natureza de uma forma totalmente diferente. Nós chegamos à conclusão de que é impossível nós termos a noção do tamanho desse ser que nós denominamos de vários nomes, mas que nós aqui no Ocidente conhecemos como sendo Deus. E aí, Kardec, na Gênesis, ele vai trazer uma frase que também é emblemática e, ao mesmo tempo, diz muito sobre isso que nós acabamos de falar. Ele diz o seguinte: lançando-se o olhar sobre as obras da natureza, observando-se a providência, a sabedoria e a harmonia que presidem a todas elas, reconhece-se que não existe uma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da Terra não saberia criar a mais insignificante erva. O homem, ele tem a capacidade, por ser co-criador de muita coisa na Terra, de fazer coisas fantásticas, de conseguir mudanças, quer sejam elas na área da física, da química, da ciência de uma forma geral, trazendo melhorias para a humanidade, vindas, talvez, por aqueles que Kardec chama também na Gênese de homens de gênio, que vêm impor, que vêm trazer essa capacidade da humanidade seguir um pouco mais à frente. Mesmo assim, nós não conseguimos criar vida. Nós não conseguimos criar nada que não seja manipulando aquilo que já existe. Camille Flammarion, ele vai nos dizer mais ou menos essa potencialidade, para que nós entendamos que, à medida que nós vamos avançando, precisamos abrir o leque e sair daquele Deus da caverna, do Betel, para nós olharmos quando acordamos e observar que o oxigênio que nós respiramos, ele está precisamente a tantos quilômetros de altura, porque a partir disso não existe mais.
nós vamos começar a observar que os oceanos são os grandes produtores da vida na Terra. Que me perdoe, Guilherme Arantes, mas a Terra é o planeta Terra. A água faz parte da vida, mas a Terra é terra. Qual a diferença? É que é na água que nós temos que nos preocupar num futuro que não seja muito longo, porque nós poluímos o principal veículo de vida do planeta Terra, que é a água. E aí Flammarion vai nos dizer o seguinte: podemos encarar Deus como um pensamento imanente. Até o ateu, ele passa a vida dele inteira tentando dizer que Deus não existe. Não é interessante isso? Veja, Pedro, se Deus não existe, para que a gente tem que provar que ele não existe se ele não existe? Estou perguntando para você. Se Deus não existe, na concepção deles, por que eu vou passar a minha vida inteira querendo provar que uma coisa não existe se eu tenho certeza que ele não existe? Esse é espírita de 5º grau, carteirinha assinada. Mas veja, eles passam a vida inteira deles dizendo que não existe e tentando provar. Só que Fenelon vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo que dentro de cada um de nós existe uma centelha divina chamada amor. E é esse amor imanente que Flammarion nos fala nessa frase. Ele é residente, inatacável na essência mesma das coisas. Ele se faz presente em todos os ambientes. Estamos imersos nessa potencialidade de luz. Sustentando e organizando ele mesmo as mais humildes criaturas, tanto quanto os mais vastos sistemas solares, de vez que as leis da natureza não mais seriam concebíveis fora desse pensamento. Antes, são dele eterna expressão. O problema é que nós não nos conhecemos. Tempo de Delfos, ó homem, conhece a ti mesmo e conhecerás a verdade e os deuses. Nesse exato momento, Lenilda, você tem um Fusca correndo nas suas veias. Vocês sabiam disso? Quem é aqui da área de medicina que me ajuda? Enfermeira, médica? Ninguém? Pois é, Flávia, você tem um Fusca a 80 km por hora, nesse exato momento, andando nas suas veias. Cada um de nós aqui presentes. Aí eu tinha um grupo de pessoas, amigas, que nós denominamos de informações inúteis. Qual é a necessidade de eu saber que dentro de mim tem um Fusca a 80 km por hora? Simples. Se eu não sei quem sou, como eu saberei aquilo que sequer eu tenho a concepção de ser? Se eu não me conheço, como eu conhecerei aquele que eu projeto sendo a máxima da potencialidade de tudo que existe? Como eu vou olhar uma árvore, como eu vou olhar o oceano, como eu vou olhar as estrelas e dizer que eu sei alguma coisa se eu não consigo adentrar em mim mesmo? Daí a importância do homem, conhece a ti mesmo. Inclusive, uma das respostas que tem no livro dos Espíritos. Infelizmente, há necessidade do choque de realidade para a gente começar a pensar um pouco, não na nossa pequenez, porque o próprio Cristo disse, vós sois o sal da terra. E digo para vocês que uma comida sem sal não tem graça. Imagina esse planeta desse tamanho, sem uma alma encarnada. Não teria graça. Não é? Vejamos todos nós aqui com as nossas belezas. Vejo espíritos aqui encarnados lindos, desencarnados também. Mas imagine se nada disso houvesse. Se nós ainda víssemos na natureza, apenas a natureza, não teria graça. Vós sois deuses, passai a brilhar a vossa energia, a vossa luz. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu abra a minha visão sobre essa divindade, sobre a potência ou alcance dessa divindade.
Para isso, vou pedir para que vocês acompanhem um videozinho rápido. Prestem bastante atenção e depois a gente continua o nosso estudo da tarde, ok? Vamos lá. Plutão. Mercúrio. Marte, o planeta vermelho. Vênus, para quem não sabe, é a estrela d'alva. Olha aí, ó, bonitinho, né? O pávido ponto azul. Esse já é Netuno, um gasoso, azulado, por sinal. Saturno e os seus anéis. Júpiter. Essa mancha que vocês estão vendo é maior do que a Terra. E essa bolinha amarela é o Sol. Essa é a estrela chamada Sirius. Pollux é um gigante laranja. Essa é Arcturus, é um gigante vermelho. Lá em cima vocês estão vendo a questão do diâmetro em relação ao Sol. Esse é Aldebaran, também um gigante laranja. Essa é Rigel, que nós conseguimos ver no céu. Ela é um azul super gigante. Essa é uma estrela binária. Essa é a Pistol, uma estrela super hiper gigante azul. Cassiopeia é uma hipergigante amarela. Antares, uma supergigante vermelha. Betelgeuse, que fica lá na constelação de Órion. E aí esse é o nosso Sol em relação a... Prestem atenção, prestem atenção. Betelgeuse. Ali é o pontinho ao Sol, essa daí é Betelgeuse. Ou seja, se ela se aproximasse do sistema solar, levaria tudo ao mesmo tempo. Só que tem mais. Essa aí é a Mussefei, 1.200 raios solares. Essa daí é a VV Cephei, é uma super hiper gigante vermelha. E essa daí é a Cão Maior, a maior estrela já vista. Só que não é mais. Apresento a vocês a UY Scout, a maior estrela já encontrada. Essa é a Terra em relação a essa estrela. Vocês estão vendo? Apareceu agora, né? Ela tem 2.375 bilhões de quilômetros de raio. E aí eles fizeram uma simulação, se ela de repente chegasse e se aproximasse do Sol, ficasse no lugar do Sol, ela conseguiria a façanha de literalmente absorver tudo no raio que a gente não consegue imaginar. E ela iria absorver e iria tomar tudo para si. E ela continuaria absorvendo e pela gravidade puxando tudo que estivesse no raio incomensurável para dentro dela. Óbvio que isso é uma
ideia, apenas para a gente ter a noção do que seria se isso acontecesse. E ela dizimaria, literalmente, todo o sistema solar. Todo o sistema solar. Muito. Aquele ponto que vocês estão vendo é o Sol em relação a ela. E vocês viram o Sol em relação ao planeta Terra e ao sistema solar. Bom, tudo isso para mostrar para vocês que nada no universo é por acaso. Deus se mostra em todas as coisas. Só que o tamanho desse ser não é possível a gente mensurar se a gente não observar as estrelas. Ou se nós não observarmos para dentro de nós mesmos. E vejam, os gregos lá atrás falavam sobre o caos. Não pensem vocês que nesse exato momento tudo está perfeito e caminhando maravilhosamente no universo, porque não está. Nesse exato momento, centenas de milhares ou de milhões de pequenas pedras estão atingindo o planeta Terra. A diferença é que nós temos um campo magnético tão perfeito que serve de escudo. Mas, de quando em quando, muito de quando em quando, algum desses serizinhos, eles dizem, eu vou passar um pouquinho mais perto da Terra. Como aconteceu alguns anos atrás, um asteroide deu uma corrigida leve, muito sutil na sua trajetória, João. E ele se aproximou muito da Terra. Num determinado momento, espero eu que por um dedo de algum espírito que seja um pouquinho maior, ele simplesmente saiu e não teve a possibilidade de colisão. Mas tudo isso para informar para vocês que essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não revela uma inteligência livre. Não foi alguém que, por mero acaso, foi lá e escreveu ou disse que ia haver essa estrela, aquela ou aquela outra. Da mesma forma que são postas em ação essas situações, distribuídas e adequadas às necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a dos homens. Kardec falando isso para a gente na Gênese Espírita. Desde que a água encontrou-se, apareceu no planeta Terra, nenhuma gota dela saiu do planeta. Isso é fantástico, não é? Nós hoje temos a possibilidade de ver várias situações geológicas, paleontológicas, porque no decorrer da trajetória da humanidade, ou do homem, ou da própria Terra, esses vestígios foram ficando escritos na natureza. Aqui, na cidade de Sousa, nós temos o Vale dos Dinossauros, inclusive estávamos conversando eu e João agora há pouco, que eu convido vocês a um belo dia, quando puderem, ir lá, para verem o passado do que foi o nosso planeta. Os resquícios de todo um processo divino também, para que houvesse a possibilidade de hoje estarmos aqui sentados, sem a preocupação de quando sair daqui, olhar para um lado e para o outro, não tem nenhum Velociraptor. Vamos correr para o carro para ir para casa. Essa foi a transformação que foi feita de uma forma concatenada, mas vejam, não porque Deus escolheu o planeta Terra para isso. Nós, na doutrina espírita, acreditamos piamente no que o Cristo nos falou. Existem muitas moradas na casa do Pai. E essas moradas, elas são diversas, de diversas formas, com a possibilidade de terem espíritos de diversas formas existindo naqueles planetas, como nós, inclusive, os vimos ontem. E por que isso? Porque Deus não se mostra, mas ele se confirma pelas suas obras. A diferença é que nós teimamos em não aceitar isso, porque a gente prefere colocar ele num pedestal e dizer: o meu Deus, Yahvé,
Jeová, Alá ou qualquer outro é maior do que o seu Deus. Ele lhe salva, você não. Ele só vai lhe salvar se você aceitar integralmente ele. Mas se for por metade, ele vai renegar você para o fogo. Todo mundo sabe a palavra, tá vendo? Do inferno, não é? Que fique constatado, não existe o inferno. Sabem por quê? Eu já falei isso aqui para vocês. Vamos fazer um exercício? Deus está em todos os lugares? Sim ou não? Sim, muito bom. Deus criou todas as coisas? Muito bom. Deus criou o inferno? Não, né? Não. Todo mundo concorda que não. Mas se o inferno existe, e Deus criou todas as coisas, e Deus está em todos os lugares, Deus obrigatoriamente teria que estar no inferno. Não é? Uma vez eu parei para conversar isso com um cristão maravilhoso, ortodoxo, sabe? Daquele que a filha dele de 11 anos usa anágua. E aí, quando nós conversamos que eu soltei esse quase que anátema para ele, ele olhou para mim e disse: André, eu gosto muito de você, mas você é a personificação de Satanás. Saia da minha frente. Depois de um tempo, e ele era da universidade, ele olhou para mim e fez: estou repensando a minha forma de entender o inferno. Mas isso é passível de acontecer quando a gente se dá esse direito, não é? Mas veja, Deus não se mostra, mas se confirma pelas suas obras, mas nós temos que fazer por onde que isso aconteça. Me lembra a história que Haroldo Dutra, mas também outros comediantes contaram, de um cidadão da cidade que chega no interior e vê aquele interiorano mastigando um capim depois do almoço, aquela cesta maravilhosa, né? E ele vem com o seu carrão enorme, para do lado dele e diz: rapaz, tudo bem, boa tarde. E o pessoal do interior é muito educado, diz: boa tarde, senhor. E aí, essa terra é boa? É boa, sim, senhor. Ela dá feijão? Ele não. Ué, terra boa não dá feijão? Ah, mas dá mandioca? Aí ele tira o capinzinho assim e fala: não. Não, mas então ela dá cana-de-açúcar. Ele: não, senhor. Aí o cara da cidade, ela: mas rapaz, então essa terra não dá nada. Aí ele disse: se plantar, dá. Tem que plantar. Se não plantar, não vai. Da mesma forma, se a gente não olhar de uma forma diferente, um olhar diferente para o que nós vemos fora da natureza, nós não conseguiremos entender ou sequer assimilar esse Deus. E aí a gente sempre vai trazer ele para os vidros dos nossos carros, principalmente aqueles data venda para quem tem, bem antiguinhos, que colocam: foi Deus que me deu. Eu não quero. Deus não ia fazer comigo, não é? Deus teria que dar o melhor para todos. Da mesma forma que a religião, ela nos aproxima de Deus, mas precisamos questionar, inclusive dentro da doutrina espírita, se esse Deus que ela nos apresenta, ele está além da matéria. Se ele não é um Deus que vai me punir se eu fizer alguma coisa errada amanhã, mas se ele sequer vai se importar, porque ele me deu todas as leis do universo para trabalhar nelas, e a partir delas eu consegui me melhorar tanto espiritualmente quanto materialmente. E aí essa pergunta que é feita lá no Livro dos Espíritos diz muito a esse respeito. E o Espírito Verdade questiona: é dado ao homem sondar ou conhecer a natureza divina de Deus? O que é que vocês acham? Enquanto eu tomo água. É dado ao homem sondar ou conhecer a natureza divina de Deus? Eu acho que é. Que nem acha que é.
Mas a gente ainda não tem condições espiritual de conhecer. Quem mais acha? Alguém discorda? Acha que não é possível? Cida. A natureza divina de Deus. Certo? Divina. E aí a resposta é porque Miguel, vocês sabem, é a enciclopédia da doutrina espírita. Ele já sabe de qual é salteado, inclusive, as respostas, viu, Surama? Qualquer coisa é só ligar para ele. Mas é realmente a natureza divina aonde o Espírito de Verdade vai nos dizer que não é dado ao homem que nem sondar a natureza íntima de Deus. Por quê? Porque seria temerário aquele que pretendesse levantar o véu que o oculta de nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do Espírito. Por isso que Jesus, em algumas vezes, eu não me recordo quantas, ele dizia para os seus discípulos, eu e o Pai... Vejam, vamos lá novamente. Jesus dizia, eu e o Pai... É a partir disso que vocês acabaram de confirmar que foi criada uma coisa chamada Santíssima Trindade. Porque a tradução correta é eu e o Pai estamos um. Porque se ele e o Pai fosse um, haveriam muitos deuses. Então Jesus disse, eu e o Pai estamos um, conectados. Eu tenho a compreensão da grandeza desse ser, que ele nunca chamou nem de Yahvé, nem de Elohim, mas ele sempre chamou de Abba, Pai, Paizinho. E foi essa forma que ele nos mostrou para dar continuidade à adoração desse Deus, que não para de trabalhar, que não cansa, que não cessa, que é sempre justo, bom, que sempre procura nos dar oportunidade em todas as situações. E aí ele continua lá no Livro dos Espíritos, e é por não termos, e é por não terem se reportado a esses atributos, os atributos que são colocados lá nos capítulos iniciais sobre Deus, como ao farol capaz de orientá-las, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. Deus não é uma pessoa. Deus não é a personificação de uma entidade única. Por isso que, quando nós estudamos o Cristo, passamos a entender muito mais as parábolas dele, não pela forma, mas pelo fundo. Quando ele nos diz que ele é o caminho da verdade e da vida, é porque ele está nos ensinando um caminho para chegarmos até Deus. Não que ele seja verdade, porque só existe uma única verdade para nós que somos teístas e acreditamos em Deus. E essa verdade se chama Deus. E nós só conseguimos chegar a esse ser através do que o Cristo nos trouxe de uma forma esmiuçada. O problema é que nós tiramos o texto do contexto e colocamos a pecha de que Jesus é o Salvador mor, mas esquecemos que ele sempre se referiu a todos nós como irmãos e a Deus apenas como Pai. E aí a sequência dessa resposta é que Deus só pode ser Deus sob a condição de não ser ultrapassado por nenhum outro ser. E é a partir dessa resposta que está lá na Gênesis que todos nós temos a convicção de que aquele ser que desceu lá do céu e que foi virando uma bolinha vermelha, que criou chifre, que ficou vermelho, não existe. É uma criação humana para meter medo, para trazer uma concepção
de um dos outros deuses que foram criados, inclusive lá na Babilônia, Marduk, que tinha a sua antítese, que era o Deus bom versus o Deus mau. Mas veja, se tudo que Deus faz é bom, como ele poderia criar um ser totalmente voltado à maldade? Mas alguns vão dizer, não, André, mas ele se tornou mal. Vejam, se Deus criou um ser perfeito, por que ele caiu? Se ele era perfeito. Alguns vão dizer, não, mas ele queria ser maior do que Deus. Como um ser perfeito pode querer ser maior do que aquele que o criou? Já se fizeram essa pergunta? E essa é a pergunta que a gente tem que fazer para aqueles que acreditam, porque tudo que Deus faz é bom. E ele não criaria um ser para ser a sua antítese, porque daí ele estaria instigando Cida a escolher entre o bem e o mal. A diferença é que nós tiramos várias percepções, tal qual os nomes de Deus, de vários lugares, e tentamos colocar um prato pronto para aqueles acreditarem ou não. Essa concepção vem lá do Oriente, do Yin e Yang. Só que qual a diferença? É que o Yin e Yang são opostos que se atraem. Alto, baixo. Largo, fino. Verde, ué, verde, ninguém sabe qual é o oposto de verde? Como? Seco? Não. O oposto de verde é maduro. A concepção de Yin e Yang não tem nada a ver com bem ou mal, mas de opostos que se complementam, que se completam. Trouxemos isso para o Ocidente e deturpamos esta questão desde lá de Zoroastro, mas isso é para um outro momento. E aí ele continua, porque então sei que ultrapassasse, seja no que for, inclusive na maldade, ainda que apenas na grossura de um cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso é preciso que este ser que nós estamos apresentando nessa tarde, ele seja infinito em todas as suas coisas. E essa infinitude se dá também na questão do amor. E tal qual nós aqui, que trabalhamos e todo mês contribuímos com o velho e bom INSS, não é? Também no mundo espiritual, nós contribuímos para a previdência divina, para que ele nos dê a sua providência. Porque no universo, tudo se complementa. Então, para eu poder ter a minha providência espiritual ou divina, eu preciso ter a minha previdência em dia. Eu preciso mudar a minha forma de pensar, tal qual o Cristo falava lá no monte, quando ele dizia, avante você que quer a paz, faça a paz. Avante você que tem um coração puro, transforme as outras pessoas em pessoas melhores, que nós conhecemos como sendo o Sermão do Monte. E aí entra também no capítulo 2 da Gênesis, a providência divina, aonde ele vai, Kardec, nos trazer algumas informações a esse respeito. Mas também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma das frases que elucida bem essa providência, que diz o seguinte: a providência divina jamais deixa de atender nossas súplicas, desde que partam de um coração sincero e predisposto a evoluir e purificar-se. O que não quer dizer que nós peçamos a Deus para que a gente ganhe na Mega Sena, para que meu filho passe no vestibular, né? Porque a gente ora assim para Deus, né? Senhor, faça que meu filho amanhã tire uma nota boa e passe no vestibular, que não é nem mais vestibular, né? Ainda estou na época do vestibular, né?
Ah, por sinal, abrindo um parênteses, essa foi muito interessante. Eu e minha esposa hoje, nós fomos no posto, abastecer o carro dela, né? Quando chegou lá, o rapaz abasteceu e ela disse, será que a maquininha eu vou ter que ir lá, né? Passar o cartão. Eu disse, não, acho que não, ele deve trazer a máquina, né? Porque hoje as máquinas são, né? Quando o rapaz trouxe a máquina, eu acho que o espírito lá da década de 30 veio no meu ouvido e eu tinha que soltar essa na frente do menino. Eu disse, eita, me lembrei agora da máquina. Vocês lembram daquela máquina que a gente botava o cartão, pelo amor de Deus, alguém me salve? Quem está rindo sabe. E a gente botava o cartão, João, me acode. A gente, olha, não é? A gente botava o cartão, aí o cara vinha e passava assim, né? Pois bem, eu lembrei disso. Olha só que coisa infame. Quando o menino veio com a máquina, eu olhei para ele, eu pensei logo, ele sequer havia nascido nessa época. Aí eu comecei a falar para Simone, minha esposa não aguentou, começou a rir, né? O rapaz pensou que fosse com ele. Disse, não é com você não, irmão. É porque, aí contei a história, né? Ele olhou assim para mim e fez, não era nem nascido. Eu disse, mas existia, viu? Isso existiu. Isso é uma época que existiu, Lu. Você não era escola, mas existiu. Muito bom. Seguindo em frente, nós temos aí a seguinte pergunta. O que é a providência de Deus? Num bate-bola rápido, o que vocês acham que é a providência de Deus? Numa palavra. É o quê? É a sua ação. O quê? É a ação. O que mais? Eu não entendi. Livramento das coisas dolorosas. Ok, livramento. Ok, o que mais? Ação, livramento, bondade. A gente passaria aqui o resto da existência falando. A resposta que ele nos dá é a sua solicitude para com todos. Então, se ele é solícito para com todos, para que nós dividirmos esse Deus em várias religiões? Então, quando nós olharmos para um budista, quando nós olharmos para um Seishonoei, quando olharmos para um protestante, uma testemunha de Jeová, um da Umbanda, um do Candomblé, um espírita, um católico protestante, um reteté, seja o que for, olhemos nele um ser criado pelo mesmo Deus que você acredita. Porque ele é solícito para com todos, independente da religião. E a segunda pergunta é: em que consiste a ação providencial de Deus? Para que essa providência divina? O que é que vocês acham? Para quê? Por que a providência divina? Em que consiste a ação dessa providência divina? Deus está em toda parte. Tudo vê e a tudo preside, mesmo as mais pequenas coisas. A diferença é que a gente cobra muito de Deus. E a gente acha que está acima dele. Querem um exemplo? O Cronos, como sempre, é meu favor contra mim, mas já vou terminar. Quem aqui nunca disse a seguinte frase, aspas, mas será que é só comigo? Não vou nem pedir para levantar a mão, porque vai dar uns 100%. Não é? Quando, na verdade, são as vicissitudes, como o Espírita gosta de falar, que nos acontecem em decorrência dos nossos atos. Qual a diferença? É a gente entender esse ser e sair do loop de sempre achar que ele vai nos salvar de uma ação que nós fomos os causadores. Quem nos diz isso? O Cristo, como sempre. E ele vai nos dizer o seguinte: Pai justo, o mundo não te tem conhecido, porque até então ninguém acreditava ou chamava esse ser de paizinho ou de pai. Eu, o Cristo, Jesus, porém te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja.
Só compreenderemos eventualmente esse ser se nós observarmos a trajetória do Cristo, se nós observarmos o que ele falou e virmos nisso a possibilidade da imensidão desse Abba, desse Deus infinito, cósmico, intergalactial, que ele veio nos trazer. E a Gênese, no seu capítulo 6, ela dá a cada um de nós o caminho para esse entendimento. Kardec vai nos dizer o seguinte: a cada metro que avançamos no espaço, transpomos sistemas planetários, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Olhar para dentro de si, compreender a si próprio, também é compreender Deus. Só que de uma forma abrangente. Não apenas esse Deus pequeno, que talvez se chateie, ou que julgue, que brigue, que humilhe, que escolha, mas um Deus que está além da nossa visão. Um Deus que realmente, tal qual os seus nomes, tal qual os seus filhos, está além da possibilidade de apenas ser denominado por um único nome, mas por vários nomes, inclusive como Pai. Em especial nessa tarde e noite, meu agradecimento a todos nós que somos pais, aqueles que já partiram, aqueles que estão presentes nas nossas memórias, tal qual o meu, como também Augusto da Silveira Paula, o meu avô, que talvez seja um grande artífice de eu estar na doutrina espírita e que trabalha nos dias de hoje no Centro Espírita de Santa Luzia, onde na década de 30 ele foi talvez um dos homens bem à frente da sua caminhada ou da sua ida ou lida, né? Então, meus parabéns, e que nós reportemos-nos sempre que pensamos no Pai como sendo essa figura que está além da matéria, mas que principalmente nos dá a possibilidade de vermos a matéria de uma forma bem melhor. Um beijo no coração de vocês, muita paz. Bom, gente, é só a gente levar o que ouvimos na tarde de hoje, a gente refletir e tentar, né, silenciar os nossos corações e perguntar a nós mesmos: será que eu me conheço? Então, é um momento de reflexão. Então, o nosso irmão Miguel tem uma pequena mensagem para o nosso pais material, né? E com certeza espiritual. Por favor, Miguel, venha trazer sua mensagem para nós pais. Antes de mais nada, nós queremos, em nome do Lar de Jesus, parabenizar os pais aqui presentes e os pais que fazem parte da nossa casa e que não se encontram. Aproveitando também o momento para já divulgar a nossa programação especial de setembro, Dia dos Pais. Hoje acordei, me lembrei de Deus, a quem agradeci, não apenas por mim, mas por todos os pais. Sim, porque hoje é o dia dedicado a ele. Pais, 3 letras, assim como mãe, também 3 letras, e que representam as pessoas mais valorosas da vida de todos nós. Mesmo porque Deus, em sua imensa sabedoria, proporciona a bênção a todas as criaturas de ser pai, até mesmo aos irmãos menores, os quais denominamos de irracionais, como também as plantas, englobando todo o mundo vegetal. Pais,
bem que podia ser chamado de escola, pois é sinônimo de ensinamentos e experiência incessante na vida dos filhos. Por isso e por muito mais, te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que nos proporcionaste de também, como tu, sermos pai, e que este dia seja sempre lembrado por todos nós que também somos filhos e que compartilhamos com toda a humanidade esse papel sublimado de ser pai. Homenagem aos pais. Muito obrigado. Gente, vamos aproveitar a oportunidade, já que ele está aqui, fazer a prece para a gente, né? Nos presentear com a prece. Agradecemos a André pela oportunidade que tivemos de muitos conhecimentos que nós necessitamos. Jesus pediu isso para a gente. Conhecereis as verdades, e a verdade vai nos libertar. Então, vamos esperar que o Miguel faça a prece para nós, encerrando nosso trabalho, parabenizando cada vez mais com essa poesia os pais. Vamos fazer nossa prece, agradecendo a Deus, nosso querido e amado Pai, e dizer assim: Senhor Jesus, agradecemos imensamente por este momento, agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos nesta tarde, nesta casa, e te rogamos, Senhor, que nos ajudem, que nos inspirem, para que possamos, a cada dia de nossas existências, buscar o melhor. Abençoa, Senhor, esta casa, com todos aqueles que aqui trabalham, frequentam, se doam de forma voluntária, amorosa. Ilumina, Senhor, os nossos pensamentos, para que possamos continuar cada vez mais na busca dos nossos valores, correspondendo, Senhor, à sua expectativa de trazer ao mundo a mensagem sublime do Evangelho. E que Deus, nosso Pai, Criador, possa contar conosco em todos os momentos da nossa existência. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecendo por tudo mais uma vez, devolvemos a palavra à nossa irmã que administra o trabalho de hoje para que possa dá-lo por encerrado. Graças a Deus. E assim seja.